Muitas pessoas, amigos, colega de trabalho e até pessoas da família também, eh volta e meia fala para mim: eh, "Você comenta sobre política, você faz vídeos sobre política, assunto de política, temas políticos, você fala de políticos, você não tem medo não, porque é perigoso mexer com política, as pessoas morrem, as pessoas são perseguidas". E aí a gente vê que muito desses que fala, é porque vê que eu estou falando e estou me colocando do lado de uma política que eles não apoiam, né, que é de outro lado. Muitos deles que vêm criticar e vêm falar isso, eles apoiam outro lado. Se eu estivesse falando fosse talvez, a favor do PT, a favor do socialismo, da esquerda, eles iria deixar, iria até gostar, né, iria continuar ouvindo até meus vídeos e participando e dando ideia. Mas como, eu falo e muitas vezes o que eu falo é favorável à direita, ao liberalismo, à propriedade privada forte, a um país melhor, mais desenvolvido, à liberdade econômica, à liberdade de expressão, a como que os vídeos que eu falo, eles, eles traz na bagagem mais conteúdo voltado para e mostrar, para, para conscientizar a população de que, né, e as pessoas de que quanto mais liberal for, melhor o país. Quanto mais simples for o Estado, mais for um Estado mínimo, sem burocracia, que não cobra muito imposto, mais o país se desenvolve, mais arrecada, né? Quanto menor for a taxa tributária, o sistema tributário de um país, mais ele arrecada, porque as pessoas pagam, não tem sonegação, e aparecem mais empresas para concorrer, e aí uma quantidade maior, mais numerosa de empresas se instalando, gera mais imposto do que poucas empresas. Num país onde tem dificuldade para empreender, onde tem burocracias e um imposto alto, elevado, poucas empresas conseguem empreender e aí gera pouco imposto. E aí, como eu prego tudo isso, e as pessoas que vêm me criticar são mais socialistas, comunistas, querem que o Estado, que o governo tome de conta de tudo, eles são contra a privatização, são contra o setor privado forte, eles ainda estão muitos ainda atrelados àquela onda, aquele pensamento de que o empresário é malvadão, de que o pobre é contra o rico, de que o pobre só é pobre porque o rico é rico, e de que o rico só pensa em lucro, e de que o governo vai, sendo comunista, sendo socialista, vai abocanhar todas as empresas, controlar e comandar, e vai dar uma igualdade, né, e vai reduzir a desigualdade e uma vida melhor para todo mundo. Eles acreditam que é possível o governo fazer isso, mesmo criando atrito com as empresas, mesmo um governo que não seja tão amigo assim da empresa do setor privado. Sendo que quem dá sustentação é o setor privado forte, porque é ele quem sustenta o governo. E aí, para o governo ter força para sustentar uma massa de dependentes, para sustentar muitas pessoas ali dependendo do governo, o governo precisa estar arrecadando, estar tendo lucro, estar tendo fundos sustentador. E para isso ele tem que contar com o setor privado do lado dele. O setor privado é quem vai gerar as riquezas e quem vai sustentar o governo. E, por sua vez, o governo sustentar essa população, né? Sustentar e, e ter condições de assegurar todos os benefícios sociais que ele entrega para a população. E essas pessoas falam, né? Falando comigo. Morre muita gente, você não vê que na política aí tem briga, tem encrenca. Eles, eles vê que a gente só tem essa situação, essas condições no nosso país, porque nunca as pessoas se interessaram por política. E aí quando vem um para se interessar, quando vem um, eles ficam criticando. Por quê? Se as pessoas participassem mais, se conscientizassem, se demonstrassem que elas estão entendendo, que elas estão acompanhando, a gente iria, pouco a pouco, mudar o pensamento de quem está lá, do outro lado, dos políticos. Porque quem faz política não é só os que estão lá eleitos, não, é os que estão aqui também para acompanhar, para fazer, para se manifestar, para fazer fala, comentários, numa fila de banco, em qualquer lugar que a gente for, a gente falando, a gente está
fazendo política. Não é só o político que foi eleito lá, não, que é político, não. Quem está fazendo um vídeo aqui, agora a gente tem muitas pessoas na rede social aí falando e se interessando sobre política. Por isso que muitos políticos lá que querem fazer as coisas escondidas por trás dos panos, por debaixo dos panos, não gostam das redes sociais porque elas estão pouco a pouco mostrando as coisas erradas que eles fazem lá, né? Então eles querem eliminar, querem criar lei para acabar com as redes sociais, com a liberdade de expressão das pessoas poder se manifestar e falar e trocar informações. E aí eles falam, né? Você não tem medo de sofrer algo dentro da política, se manifestar? São os covardes. É por isso, se existir os covardes para pensar assim, e aí muitos deles falam, a eleição já passou, e você fica falando aí, deixa para mexer com isso quando estiver próximo da campanha. É exatamente por isso, por as pessoas só se interessar e achar que a política resume-se apenas a uma campanha e depois das eleições não tem mais nada, que aí os políticos vão fazer isso mesmo, eles vão se eleger e depois eles somem e só aparece após 4 anos novamente. Por quê? Porque os eleitores já estão dando essa carta branca para eles fazer isso. Então, os políticos vão acabar fazendo isso. Se aparecer eleitores com essa qualidade, dizendo, já passou, agora vamos esperar só daqui a 4 anos, né? Porque mesmo se você apoiou um que ganhou ou apoiou um que perdeu, você vai ter que acompanhar, fiscalizar e demonstrar que você está acompanhando, está entendendo de política, que é assim que a gente vai mudar o nosso país. E aí o medo de morrer, essas pessoas que se manifestam são poucas, mas são numerosas, não tem como eles controlar. Por isso que eles querem acabar com a rede social. Mas quem já está lá chegando no poder, quem morre, quem eles matam, são os maiores. Eles começam eliminando os maiores. Por exemplo, naquela época lá, quando o Jair Messias Bolsonaro era lá em Juiz de Fora, era um candidato ali na campanha política, ele teve um atentado lá, que as pessoas tentaram assassinar, né? O Adélio veio lá e tentou assassinar. Então, os que morrem são esses que já estão ali, grande potencial de se tornar um presidente, e como de fato ele se tornou depois. Então, eles sabem que aquele cara pode chegar. Então, os potenciais, os adversários daquele candidato vão, né, talvez, querer eliminá-los, né? Sei lá quem, mas alguém pode fazer isso. Alguém pode pensar em fazer. A gente pensa que não tem como pensar que, que foi por outro motivo, né? Aquele atentado. Foi um atentado político, né? De adversários políticos. Todo mundo pensa isso, tanto quem apoia ele como quem apoia os outros partidos que são adversários dele. E aí quem morre é quem já está lá dentro, como por exemplo o prefeito Celso Daniel, que era o prefeito na época, acho que em 2002 ou 2001, de Santo André, São Paulo, na cidade de Santo André, São Paulo, o prefeito Celso Daniel. Então, quem já está ali dentro, quem já está mexendo com a política e já tem uma força política e aí não aceita os acordos que existem lá dentro entre eles, são esses que eles matam, né, que morrem. Então, dá para a gente muito bem fazer política aqui fora, ajudando o lado, aqueles ideais que a gente quer para o nosso país, ajudando a colocar em prática, ajudando os políticos que estão buscando aqueles mesmos ideais, que estão em conexão com a nossa vontade, né, que é alinhado com o nosso pensamento, e a gente vai fazendo até mudar o país para dar oportunidade para esse país se tornar o que ele pode se tornar, porque potencial para ser um país melhor e para as pessoas terem uma qualidade de vida melhor, o país tem. E aí, por isso que a gente mexe com política. Não é com intenção de ganhar nada não, como tem gente que diz, você está ganhando quanto para fazer política, para apoiar esse lado? O que foi que o outro lado fez com você de mal para você estar assim desse lado aí? Não é que fez, é que o outro simplesmente não fez. Teve a oportunidade e não fez o país andar, ter resultados melhores. E aí, eu nem entro nessa questão de quem roubou, quem fez coisa errada, se teve corrupção, porque eu não tenho capacidade de fiscalizar isso, mas o país tão potente e a pessoa já governou por muito tempo, um partido já governou por muito tempo e não elevou esse país a uma condição melhor para a população. Então, a gente deixa para lá e vamos buscar políticas diferentes. Vamos falar agora em liberdade econômica, vamos falar agora em educação financeira nas escolas, desde cedo para as crianças, administração pública, em empreendedorismo.
Vamos pensar em coisas que vai libertar as pessoas, que vai tornar as pessoas mais produtoras, mais conscientes, mais estímulo para acreditar que elas podem criar riqueza, administrar e fazer esse país ir para frente. Porque para esse país ir para frente, ele passa por um setor privado forte e por o envolvimento de um número bem maior de pessoas empreendendo, produzindo, e menos pessoas dependendo do governo, menos pessoas ali recebendo esses benefícios sociais aí que só faz travar o nosso país.